Selat, um bando composto por 5 leões machos, grandes e fortes. Foi uma das coalizões mais famosas da África. Lutaram contra os poderosos Mapogos e durante anos viveram em batalhas constantes com os Majingilanes. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história da coalizão Selat, os leões que derrotaram os Mapogos. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Joe Animals Wild. Selat é uma coalizão composta por 5 leões machos. Esses felinos não receberam nome como os demais leões que conhecemos. Eles foram chamados pelos funcionários do parque de Selat 1, Selat 2, Selat 3, Selat 4 e, como você já pode imaginar, Selat 5. Eles nasceram por volta de 2007 a 2008. Acredita-se que eles tenham nascido em diferentes ninhadas no Salter Pride. As ninhadas de origem de cada um dos machos eram vizinhas e por isso eles se encontraram e partiram para a vida nômade. A princípio, no início eram 5 leões, porém, devido a conflitos inesperados e por serem ainda muito jovens e inexperientes, um deles acabou sucumbindo. Ao que se sabe, eles não tiveram grandes complicações na infância. Isso, é claro, graças aos cuidados de seus pais. A história desses leões passou a chamar a atenção dos trabalhadores e visitantes da reserva de Sabisand em 2011. Foi nesse ano que eles se conheceram, pois todos haviam atingido a idade madura. Eles percorreram por toda Sabisand caçando e lutando contra outros leões para atingirem um alto nível de experiência em batalhas. Enquanto os 4 machos iam se fortalecendo cada vez mais, os bandos que dominavam mais da metade das terras de Sabisand só se enfraqueciam. Esses eram os famosos Mapogos, leões responsáveis por tirar centenas de vidas da sua própria espécie. A fama dos Mapogos já havia se espalhado. Os Selates sabiam que os aguardavam caso eles se encontrassem. Por isso, eles precisavam se tornar os melhores guerreiros. Conforme eles andavam, se movia para o sul ao centro e para o oeste de Sabisand. Na época, essas terras eram disputadas pelos Mapogos e pelos Majingilanes. Eles eram as coalizões mais fortes da época e viviam em batalhas, com um dos lados enfraquecendo cada vez mais, que no caso eram os Mapogos, devido a conflitos internos. Em julho de 2011, os irmãos Selat já estavam prontos para partir em busca de seu primeiro território. Bom, pelo menos foi o que eles acharam. Nessa época, os Mapogos consistiam em apenas 3 membros. Os Majingilanes tinham 4 membros. Mesmo os bandos rivais estando com menos membros, não significa que seria fácil derrotá-los, pois além de serem experientes, eram extremamente brutais. Principalmente os Mapogos. Eis então que os Selats ficaram frente a frente com os Mapogos. A imponência do Maculo fez com que os Selats recuassem, adiando a batalha. Eles escaparam da fúria dos Mapogos, mas não foi a mesma coisa com os Majingilanes. Um deles ficou cara a cara com os Majingilanes, e naquele momento deu-se início a uma batalha sangrenta, resultando na morte de um dos Selats. Ele foi pego de surpresa. Os Majingilanes conseguiu cercá-lo quando estava sozinho. Os 4 machos foram cruéis com ele e estavam furiosos por ter seu território invadido. Por isso, deram uma surra nele e deixaram o Selat agonizando como um recado aos seus irmãos. Os irmãos encontraram seu companheiro sem vida na manhã do dia seguinte. Essa foi a primeira e dolorosa perda do bando Selat. Talvez ele não tivesse sido morto se estivessem juntos. Infelizmente, foi essa perda que os deixaram mais fortes. Os 3 machos que restaram seguiram seu caminho, caçando búfalo e adentrando as terras de Sabisand. Se aperfeiçoaram nas lutas entre si
e se tornaram fortes o suficiente para finalmente desafiar os seus rivais de uma vez. Sua jornada de aperfeiçoamento durou de junho de 2011 até o início de 2012. Foi nessa época que eles decidiram entrar no território dos Mapogos. Ao entrar no território dos rivais, eles deram de cara com o Pretty Boy. Os 3 machos o avistaram sozinho e aproveitaram o momento para atacar para enfraquecer mais o grupo. Porém, mesmo sendo pego desprevenido, Pretty Boy mostrou que mesmo sendo tão jovem quanto eles, ele estava ainda muito bom e apto para a batalha. Ele soube se defender bem dos machos Selats, suportou bem a luta até que seus irmãos chegassem para ajudar. Mas mesmo sendo bastante resistente, ele ganhou várias lesões, pois os machos Selates estavam sedentos para dominar aquele território. Mr. T e Maculo chegaram e se juntaram à luta, e por isso os Selates decidiram adiar a batalha mais uma vez. Dias se passaram e os Selates continuaram vagando nos territórios dos Mapogos, aguardando o momento certo para atacarem novamente. Eles começaram a espalhar suas urinas no território, mostrando aos Mapogos que a batalha ainda não estava ganha. Um mês depois, os bandos voltaram a se enfrentar. Os Selates encontraram os mais temidos dos Mapogos descansando sozinho. Mr. T era o mais cruel, comedor de filhotes. Parecia que nada o abalava. Ele viu que os Selates estavam chegando e não fugiu. Permaneceu e lutou bravamente. A batalha começou com os 4 machos rodeando e cercando o Mr. T. Ele estava no meio e rosnava olhando fixamente para todos eles. Os irmãos atacaram todos juntos e acreditem, Mr. T aguentou fortemente a luta, mas um golpe certeiro foi fatal para ele. Um dos Selates mordeu agressivamente a sua coluna. Naquele momento, Mr. T foi imobilizado. Suas pernas traseiras pararam de receber os seus comandos e dessa forma ele caiu no chão. Maculo e Pretty Boy ouviram a confusão da batalha, mas chegaram no local tarde demais. Os 2 Mapogos que restaram não viram outra alternativa, a não ser abrirem mão de suas terras. Os Selates finalmente conquistaram o seu primeiro território. Se tornaram reis do bando Ottawa e Xingu. Mesmo depois de conquistar esses bandos, eles continuaram a caçar búfalos como se fossem leões nômades. Acredito que tenha sido devido ao medo de surgir novos rivais mais jovens ou mais fortes. Ou seja, eles não queriam perder nem o jeito e nem a boa forma física. Eles viveram durante algumas semanas em paz, com muita fartura. Mas um poderoso inimigo antigo estava se aproximando. Em uma noite de caça a búfalos, devido à escuridão intensa, um deles acabou sendo ferido pelo chifre da presa. Péssima hora para isso acontecer, pois seus rivais Magingilanes estavam se aproximando, querendo guerra. Eles não aceitaram que o domínio daquelas terras havia passado para eles. Seu ferimento, infelizmente, só piorava. Seria muito difícil ajudar o seu irmão a se recuperar e, ao mesmo tempo, defender suas terras e leoas. Foi dessa forma que ele sucumbiu, pois não aguentou a pressão da guerra e também não tinha os cuidados e a atenção necessária de seus irmãos. O terceiro Selat faleceu em outubro de 2013. Restavam apenas 2. Pelos seus falecidos irmãos, eles queriam continuar com o legado. Depois da morte do terceiro Selat, os Magingilanes deram um tempo nos ataques, mas tornaram a aparecer no início de 2014, e dessa vez eles perceberam que tinha vantagem sobre eles. Eram 4 contra apenas 2 Selats. Inúmeros encontros aconteceram, e ambos os bandos saíram extremamente feridos. Os Magingilanes eram muito insistentes, e isso estava acabando com os Selats, que ficavam cada vez mais feridos. Foi no mês de abril de 2014 que a batalha final aconteceu. Os Magingilanes entraram no território dos Selats,
caçando eles agressivamente. Os Selates tentaram se defender, mas infelizmente tiveram que correr. E naquele dia em diante, os Magigilani se estabeleceram na terra dos Selates e os expulsaram. Mesmo sendo derrotados, eles não se enfraqueceram ou desanimaram como acontece com a maioria dos leões. Eles voltaram a fazer o que fazia de melhor: caçar e abater grandes búfalos, se tornando nômades novamente. No caminho nômade, eles se moveram para o norte, entrando em áreas de Maneilete, que anos antes havia sido tomada pelos Matimbas. Nessa época, o bando Matimba estava muito dividido, e com isso, os Selates se aproveitaram e se estabeleceram em Maneilete. Lá, eles dominaram as fêmeas e deixaram com elas a sua descendência. Eles viveram com elas em paz durante 2 anos, mas infelizmente, a vida de um leão não é tranquila por muito tempo. Em 2016, um deles acabou se ferindo e, devido a complicações na ferida, morreu no início de 2017, restando apenas um Selate, o único sobrevivente da coalizão. Ele foi o último que lutaria com unhas e garras para proteger o que restou de anos de batalhas. Um novo rival surge em suas terras: os 4 machos Birmingham. Apesar da inferioridade numérica, ele conseguiu manter os machos rivais longe por um bom tempo. A sua esperança era que seus descendentes crescessem para ajudá-lo a proteger o seu bando. O último avistamento desse macho foi em abril de 2017. Depois disso, não obtivemos mais notícias sobre ele. Mas acreditamos que os Birmingham finalmente tenham conseguido tomar o seu território e se estabelecendo como os novos reis. Esses leões foram sem dúvidas muito fortes, persistentes e extremamente brutais. Eles simplesmente ficaram marcados na história. Mas e você, já conhecia a história dessa lendária coalizão? Diga pra gente aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera. Fui!